agradecimento. Senhor, eu lhe agradeço por estar vivo e pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Obrigado pela minha família, por meus amigos, por minha saúde. Eu o louvo, Senhor, por tudo, mesmo diante de situações as quais eu não consigo entender direito. Sempre serei grato por sua bondade. Minha vida está escrita em suas mãos, por isso vivo feliz e alegre. Obrigado, obrigado, obrigado. Olá, pessoal! Como vocês estão? Estão conseguindo fazer as atividades avaliativas? Lembrem, e quando vocês terminar todas na sexta-feira, dá um pulinho na escola na segunda-feira para entregar essas atividades avaliativas. Porque depois, na terça-feira, eu vou deixar até a segunda, de manhã até a tarde. Pois na terça-feira vocês estarem indo pegar eu estou indo pegar essas avaliações para eu corrigir, tá certo? E quem não acessou o site ainda da escola para olhar as notas, acessem, tá ok? Porque quando gerar a do segundo bimestre, também vai ser postado lá no site. Então, hoje, quarta-feira, né, dia 5/8/2020, Colégio Valfredo Siqueira Luna, Ciências Reino Vegetais. Nós estudamos o bimestre passado todo o reino animal, né? Os animais são seres vivos que nasce, cresce, reproduz e morre, e assim vamos estudar o reino vegetal. Tem as mesmas características dos seres vivos. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. E através deles, desse reino vegetal, que também nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos através do reino animal, dependendo dos animais, para leite, queijo, ovo, carne, e também do reino vegetal. Nós vamos precisar desses tipos de alimento. Vamos lá. O reino vegetal ele é composto por aves, árvores frutíferas, árvores hortaliças, legumes, árvores terrestres e árvores aquáticas, certo? Então, todo o reino animal, tudo que corresponde a flores, frutos, estão compostos do reino animal. Então, tudo que vem a aferir o reino vegetal, como árvores, flores, está composto o reino vegetal. Se a gente parar para observar, o nosso reino animal ele se intercala com o reino vegetal. Por quê? Nossas florestas ela é composta de todas as árvores, então ela é um composto do reino vegetal, que vai ser abrigo para o reino animal, certo? E para nos alimentarmos, nós também necessitamos desses vegetais. Se você observar o feijão da sua casa, precisa de uma plantação, o arroz, o macarrão. Por quê? Porque o macarrão ele vai precisar do trigo para a sua fabricação. A bolacha, o café, o açúcar. Então, todos esses tipos de alimentos que nos alimentamos vêm do reino vegetal. Se não existisse o reino vegetal, até os animais sofreriam, porque a maior parte dos animais se alimentam desse tipo de vegetação. Pode ser ela rasteira ou pode ser ela aérea. Você observa que a girafa ela não consegue dobrar o pescoço para alimentar, mas no topo de algumas árvores ela vai conseguir se alimentar, certo? Então nós temos aqui ó, os musgos, as samambaias, planta aquática, as árvores frutíferas, o pêssego, a dionésia, o pinheiro, a flor, a araucária e a água uva. Então algumas plantas elas são decorativas, outras elas são alimentícias, certo? E outras também servem para a fabricação de móveis, né? Que a gente vai observar, madeira da nossa casa e de alguns móveis são utilizados de árvores, então que faz parte do reino vegetal, tá ok? Então, ó, as flores, elas vêm para enfeitar toda a nossa vida, a nossa cidade. O mês da primavera é o que reflete mais isso, é onde a gente vê as árvores mais floridas, né? Então, as flores fazem parte do reino vegetal. E elas servem para comer? Não. Mas servem para enfeitar, para as abelhas para produzir os seus néctares, né? Para o beija-flor se alimentar. Então, ela tem uma composição nesse reino vegetal. Ela não está ali só para embelezar, ela tem algum benefício que traz ou para nós seres humanos ou para os animais, né? Você serve também como dar de presente. Quem é a mulher que não gosta de receber flor, né?
A natureza, ela nos oferece vários tipos de alimento. Então, é como eu falei para você. A natureza, ela vem oferecendo vários tipos de alimento. Ela não vem só com um tipo de alimento. Então, são vários tipos de alimentos, tá ok? Então, ela vai oferecer todos os tipos de alimento. Então, o vegetal está presente em tudo que você se alimenta. Se você vai se alimentar do bolo, tem algum vegetal naquele bolo, o trigo. Se você vai se alimentar de um suco, o suco tinha um vegetal, né, que foi produzido por alguma planta. Se você vai comer uma tapioca, a tapioca vem da mandioca. A mandioca é um vegetal. Então, tudo, um purê de batata, o feijão, o arroz, então, todo a nossa alimentação, principalmente os legumes e as frutas, vem das partes dos vegetais. Todas as plantas são seres vivos. Devemos cuidar de todo o reino vegetal, pois é deles que extraímos nossos alimentos. Então, nós não devemos poluir o meio ambiente, que poluindo o meio ambiente, nós poluímos a nossa alimentação. Nós devemos preservar, certo? E cuidar desses alimentos. Aí a planta, vocês vão ver mais na frente, ela é dividida por partes. Raiz, caule, flor, fruto e folha. Cada parte dessa tem sua função. Eu não vou dizer agora porque a gente vai estudar mais na frente, tá ok? Então, vocês vão observar que cada parte dessa planta ela vai ter uma função. É como o nosso corpo. Nosso corpo, a mão serve para uma coisa, o pé, o pescoço, a cabeça, o pescoço, a boca. Então, cada parte do nosso corpo, ela serve para alguma coisa. Se faltar alguma parte, então vai ser um pouco complicado. Então, eu vou deixar um vídeo explicativo para vocês entenderem melhor como funciona o reino vegetal, tá ok? A natureza fica mais bonita. Se a gente não ter árvore, a natureza vai acabar. O planeta precisa de muitas árvores. Eu planto muitas flores. Tem que fazer um buraquinho na terra, pegar a sementinha, daí eu ponho na terra, depois cobre a terra em cima da semente, pega no mesmo lugar. Precisa esperar crescer. E também ela precisa de sol. Chuva. Ela demora um tempão para crescer. Um montão de dias. E daí ela só vai crescendo aos poucos. Ela vai crescendo um pouco. Aí vai mais alto. Brota coisas. Aí vai formar um galho grande e as folhas em cima. Na árvore nasce flores, um monte de frutas. E algumas não tem flores nem frutas. As árvores, elas fazem um oxigênio, elas têm vida. A gente também precisa cuidar para que não cortem mais as árvores. Se eles cortarem todas as árvores, não vai sobrar nada. E a gente tem que cuidar muito do planeta. Assistiram o vídeo, pessoal, né? Deu uma melhorada nas ideias. Então, vamos lá. Página 89, 90 e 91 do livro de ciências, tá ok? Então, vamos lá falar sobre o reino vegetal. Diz o seguinte. A árvore. A semente com o vento caiu na terra fofinha. Veio a chuva, veio o sol e brotou uma sementinha. O caule foi para cima e a raiz ficou na terra. A plantinha foi crescendo bem lá no alto da serra. Hoje tem frutos e flores e as folhinhas. Tão belas parece que até o vento brinca de pique com elas. Dela tudo recebemos até a sombra da ramada. Eu chego mesmo a pensar que ali mora uma fada. Aí diz o seguinte, as plantas estão crescendo na maioria dos locais do nosso planeta. Os seres vivos, pois eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então tá aqui, ó, ela nasce, cresce, reproduz e morre. Como nascem os vegetais? A maioria dos vegetais nasce de semente. As sementes ficam dentro dos frutos. As sementes para germinar devem ser plantadas para que uma terra boa a ser regada. As sementes não se movimentam sozinhas. O vento, a água, a da chuva e alguns animais, como os passarinhos, levam de um lugar para outro. Elas também podem cair na planta em lugares próximos. Aí está mostrando o cuidado de uma roseira. Se você tirar ela com cuidado, você pode plantar ela em algum vasinho.
Aí está mostrando que a planta precisa de água, de ar, de luz solar e de terra. Do ar, para ela poder respirar. A gente não pode criar uma planta só dentro de casa, sempre tem que levar ela para um pouquinho, para ela tomar ar. Da água, para crescer. Do sol, para crescer e ajudar na sua alimentação. E da terra, para retirar o que ela precisa para crescer saudável. É como nós precisamos dos nossos alimentos. A plantinha também precisa, tá ok? Então, tem lá, atividade, observe. O nascimento de uma plantinha. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai observar aqui o feijãozinho. Como é que começa e como é que ele termina. As sementinhas dão origem à nova planta da mesma espécie. Veja o exemplo e continue. Da semente da manga nasce a mangueira. Da semente da laranja nasce da semente do abacate nasce o... Aí, descubra as palavras escritas em cada árvore e escreva corretamente no retângulo e depois pinta. Então, tá embaralhado, você vai descobrir. Observe as cenas e complete o espaço abaixo. Para crescer, as plantas precisam de... Você vai completar. Observe os quadros e depois escreva as partes da planta desenvolvida a partir da muda. Então, tem aí, você vai escrever como é que ela nasce. E assim você vai desenhar ela nascendo, ela crescendo, ela reproduzindo e depois ela morrendo, tá ok? Vamos lá continuar a nossa história, né, do Dia dos Pais. Hoje a gente encerra. O pai pintor é aquele que adora pintar. Quem é aquele pai que não adora criar uma arte, pintar algo? Pode ser pintar a sua casa, pintar o seu quarto, alguma coisa ele gosta de pintar. O pai cavaleiro que põe a rédea nas crianças. É aquele que a criança tem que andar sempre correta, não sair da linha, sempre fazer o que ele diz. O pai taxista é aquele que anda de roda solto sobre as rodas. Então, é aquele que sempre está andando, seguindo a sua vontade e sempre alinhando, certo? O pai detetive é aquele que espia todos os nossos passos. O que você fez hoje, para onde você vai, o que você comeu. Então, é o pai detetive, que está sempre preocupado com o desenvolvimento da criança. E como é o seu pai? Então, você vai pegar o seu caderno de desenho e vai desenhar como é seu pai. Ele é pintor, ele é herói, ele é mecânico, ele é surfista, ele é o quê? Como é o seu pai? Você vai fazer o desenho, tá ok?